Fala pessoal, tudo bem por aí? Antes de mais nada, dê o seu like, inscreva-se no canal Ponta de Lança FC e ative o sininho para receber o aviso, né? As notificações, os shorts, os vídeos. Dia difícil hoje, vou fazer um pouco mais curto porque é, perdi um amigo, perdemos um jornalista importante, que é o Paulinho Soares, o mais conhecido pelo carimbo, né, de amigão. Trabalhou muito tempo na ESPN, vocês devem se conhecer, devem ter visto o Paulão muitas vezes. Ele fez uma dupla inesquecível com o Antero Greco, outro amigo, que se foi no ano passado, em maio. E no caso acho que do Antero foi mais surpreendente do que eu não sei, enfim. A morte é um negócio que faz a gente pensar na vida, né? Mas sem querer ficar falando muita bobagem, né? Mas quando você perde amigos com quem você trabalhou durante muito tempo, é uma sensação muito estranha, porque de repente o cara vai embora. No caso do Paulinho, ele estava lutando contra vários problemas de saúde. Tudo começou com uma cirurgia para um problema na coluna, houve um erro médico, e nos Estados Unidos, hein? E aí a partir dali, ele começou a lidar com uma série de problemas, todos em decorrência de alguma coisa, né? E a coisa foi se agravando por causa do peso dele. Paulão sempre foi um cara muito forte, quadradão, assim. E ele estava muito pesado, ele não estava conseguindo diminuir o peso. A gente fez uma entrevista com ele aqui mesmo, no Ponta de Lança, em 2023. Ele estava num spa tentando perder peso e ele estava animado, estava assim, com um bom humor e tal, como sempre, é uma característica dele. E agora eu só queria dizer o seguinte, cara, é muito duro a gente perder uma pessoa querida. E o Paulo Soares era um cara muito querido no universo do jornalismo esportivo, muito querido. É, Essa coisa dele ter sido carimbado como amigão, ele era um amigão mesmo. E era um cara generoso, tranquilo, era uma delícia trabalhar com ele, tinha um vozeirão, uma caixa. Um grande barato. E o Paulão, ou o Paulinho, quando a gente estudava na equipe, eu sou mais velho que ele. Eu sou mais velho que ele 7 anos. Mas ele, quando eu já tinha saído do equipe, mas eu vivia jogando bola lá. O Paulão, ele ficava narrando os jogos dos amigos da classe dele e tal. É, por exemplo, o Nando Reis, o cantor, compositor. O Henrique Streuter também, o Napão, do teatro. Todos eles muito amigos, e o Paulão já naquela época narrava os jogos. Então, vamos falar de futebol, que é disso que ele gostava. E eu só posso desejar uma grande viagem, uma travessia tranquila, cheia de luz. Você merece tudo de bom, Paulinho. Vamos embora. Bom, Brasileirão, é o seguinte, Corinthians 1, Flamengo 2, né? Foi o jogo mais importante da rodada. Ó, uma garota na rua, chamando o pai. É, Mas no jogo no Itaquerão, o Itaquerão cheio, a torcida animada, o Corinthians amassou o Flamengo no primeiro tempo, o Flamengo irreconhecível no primeiro tempo, e eu acho que, quando eu vi a escalação, o Felipe Luiz botou lá De La Cruz, Saul e Arrascaeta. Eu falei, meio de campo, quer dizer, o De La Cruz é meio, que estava no estaleiro durante meses, quer dizer. O Arrascaeta não é um jovenzinho, e não é um cara que se caracterize pela marcação. E aí só sobra o Saul, no meio de campo, cara. O que que aconteceu? Primeiro tempo, o Corinthians dominou o Flamengo, podia ter feito 2-0. E ó, não tô nem contando com aquela presepada, aquela pataquada do Yuri Alberto, que sei lá o que que deu na cabeça dele, e achou que fosse enganar o Rossi, um goleiro que acabou de defender dois pênaltis numa Libertadores da América. Foi dar uma cavadinha, cara. Ele passou um ridículo. O Rossi pegou a bola sentado. Enfim, bom. E aí o Yuri Alberto viveu um tsunami, né? Porque foi para o intervalo, deve ter sido consolado pelo técnico, pelos jogadores, e tal. Que é isso? Tudo bem, vamos lá, acontece.
Acontece nada, né, bicho? Mete uma porrada na bola e faz o gol. Mas, enfim. É, Aí no segundo tempo, ele vem, devia estar vivendo um tsunami emocional, fez um golaço, né? Fez um golaço, abriu 1-0 para o Corinthians, chorou, pediu desculpas para a torcida do Corinthians. Só que aí o Felipe Luiz começou a mexer no time, começou a melhorar, botou alguns titulares. O time melhorou sensivelmente e aí o Coringão não viu a cor da bola, meu amigo. 2-1 para o Flamengo e poderia ter sido 3. 2-1 ficou barato. Mas o que aí a grita agora dos corintianos é que aquela bola na lateral que originou o segundo gol do Flamengo, o lateral era do Corinthians e não do Flamengo. Ah, vá. Ah. Cara, eu nunca vi alguém reclamar quando ele é beneficiado. Sei lá se o lateral do Corinthians não dá para ver. Os caras passaram hoje nos programas esportivos várias vezes o lance. Uns acham que sim, que era do Corinthians, os outros acham que não, que era do Flamengo. Não dá. Aí o cara que está no campo lá, o árbitro, que apita, e o Bandeira que está vendo também, mas às vezes não vê, né? O que ele vai fazer? Aí o outro foi lá rapidinho, o Plata, e buf, deu um lateral, bateu o lateral, acabou. Inês é morta. E o Gustavo Henrique ficou reclamando lá. Isso é um jogo profissional, cara. Parece no jogo da gente, né? Mas é. E eu nunca vi alguém reclamar quando é lateral que te beneficia, sendo que o lateral foi do outro time. Nunca vi. Aliás, isso me faz lembrar o Sócrates, o grande magrão. Ele era um cara honesto, então ele admitia o que era para admitir, ué. Não, a bola não é nossa, é deles. E aí teve um diretor, que eu não me lembro agora quem um diretor do Corinthians, que falava assim: não dá para ter um cara desse no nosso time, porque ele reconhece os erros nossos. É aí que podem beneficiar o adversário. Não dá para ter um jogador assim. Pois é, quem sabe não seria agora, né, o momento propício para que a gente saísse dessa crise ética que a nossa sociedade está sofrendo, e o futebol, claro, também, mas começar pela bola, começar pelo futebol, que todos nós somos apaixonados. Por que não a gente começar? Escuta, não, a bola não é nossa, a bola é deles. Não, eu toquei na bola. Árbitro, ô juiz, eu taquei a mão na bola assim. Porra, não, 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 você tá louco. Então tá bom, eu tô louco. E a gente vai continuar nessa pindaíba por muito tempo, então. Porque, cara, não tem cabimento, né? Mas enfim, não foi por isso que o Corinthians perdeu. Outro jogo importante, bom, e o Flamengo com essa vitória deu uma disparadinha na liderança, né? E está disputando a Libertadores, que é um torneio bem importante. Bom, o Bahia venceu o Palmeiras por 1-0 na Fonte Nova, um golaço do Ademir, cara. Eu sou fã do Ademir. Ele fez um golaço e o coitado do zagueiro quase caiu com o corte que ele deu, porque ele ameaçou bater de esquerda e aí o cara se preparou para cortar e ele cortou para fora, né? Bateu de direito, o Everton nem viu nada, nem viu que bola, um pombo sem asa. 1-0 Bahia e no final do jogo o humorista, o humorista português Abel Ferreira reclamou do gramado da Fonte Nova. Ah, que bonitinho, Abel. Quer dizer que o bom gramado é o sintético, é isso? Quer botar sintético em tudo. O gramado sintético, aquele que machuca os jogadores, é o bom gramado. Ah, tá bom, Abel. O Abel é um mau perdedor. O Abel não sabe perder. 1-0 Bahia, e é isso aí. Vasco 2, Cruzeiro 0. Ó, tem gente falando, o Vasco, pai, o Cruzeiro ganhou do Cruzeiro. Ó, eu acho o seguinte, o Vasco está em evolução. Ele está em evolução por causa do Fernando Diniz. Sim, senhor, é um bom técnico. E ele está conseguindo fazer com que aquele time do Vasco jogue bola, certo? Oscila, mas está melhorando, está em franca ascensão. E o Cruzeiro, na minha opinião, não acho que é tudo isso. Não acho mesmo. Eu acho que o Cruzeiro é para estar entre os quatro primeiros. Mas para ganhar título? Não, acho que não. Acho que é estar entre Flamengo e Palmeiras. É, Bom, então é isso. E quem joga bola é aquele Matheus Pereira, né? Que às vezes também dá umas dormidas, né? Mas joga muita bola. Galo 1, Mirassol 0. O Galo estava precisando dessa vitória. O Juventude
empatou com o Internacional na estreia do Ramon Dias. O jogo foi lá em Caxias do Sul. 1-1, pelo menos o Inter não perdeu. O Grêmio ganhou do Vitória por 3-1 em casa. Excelente resultado. Também estava precisando de uma vitória o time do Grêmio, depois daquele Grenal espetacular, aquela vitória em pleno Beira-Rio. O Fluminense fez 2-0 em cima do Botafogo na estreia do argentino Zubeldia, técnico do Tricolor. E, olha, bicho, o Ancelotinho, sei não, hein? Sei não. E depois do jogo fica dizendo, porque não sei o quê, não fizemos isso, fizemos aquilo. Botafogo tá estranho, Botafogo tá gozado. E acho que, e no jogo do Grêmio, acho que o Willian se machucou, né? Essa coisa da idade é dura, é dura. O RB Bragantino 2, Santos 2 em Bragança Paulista. O Bragantino fez 1-0, o Santos virou o jogo em poucos minutos e depois sofreu um empate numa bola de cabeça. Quer dizer, a bola aérea para o Santos ainda é um problema, porque o Santos tomou muito gol assim. 2-2, foi uma pena que o Peixe não conseguiu segurar o resultado, porque merecia. Jogou muito bem e vem melhorando, hein? Com o Vojvoda. Vem melhorando. Está incomodado porque são muitos empates, mas vem melhorando sim. E outra, que é mais importante, precisa do Neymar? Eu acho que não. Arruma o time do jeito que está, mesmo porque o Neymar vai ficar mais um mês fora. Depois, quando voltar, vai voltar voando? Vai nada. Não vai. Então, acho que tem que esquecer o Neymar. Já foi, já fez, já foi do cacete, foi maravilhoso, um gênio. Acabou, eu acho. Bom, para encerrar, classificação. Vou botar meus óculos aqui. Primeiro, Flamengo com 54 pontos. Segundo, Cruzeiro, 50. Terceiro, Palmeiras, 49. Quarto, Mirassol, 42. São os quatro primeiros que vão direto para a Libertadores. Quinto, Botafogo, 40. E Bahia em sexto com os mesmos 40. Depois, São Paulo, 35. Flu, 34. Bragantino, Grêmio, Vasco, Corinthians em 12º. Ó, Coringão está perto da zona de rebaixamento, hein? Está com 29 pontos. E o primeiro da zona de rebaixamento está com 22. Bom, depois vem Ceará, Atlético Mineiro, Internacional e Santos. O Santos com 27 pontos está em 16º lugar, tá? Mas ainda está devendo um jogo. Na zona de rebaixamento, o Juventude, que está subindo com 22 pontos, o Sport Clube Vitória com 22, o Fortaleza com 21 e o Sport Clube do Recife com 14. Eu acho que o Sport já deu adeus à Série A, tá bom? Olha, um grande abraço, me perdoem pelo astral, mas é isso aí, cara. Paulinho, boa viagem, cara. Então você merece tudo de muito bom. Grande abraço, tchau.